No meu primeiro mês monetizado, eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Todo você, como um cara que trabalha com a ciência, eu acho muito interessante que nós estamos vivendo um momento que a ciência tem que se provar. A ciência que funcionava exatamente para que a gente pudesse provar, ela entra em questionamento. Porque as pessoas se pegam nessas exceções, nesses pequenos detalhes, nessas descontextualizações, para poder derrubar argumentos comprovados cientificamente. A ciência está sofrendo nesse momento, Pirula? Então, o que eu disse, me perguntaram isso daí no comecinho da pandemia. Jura? Falando... Fazer minha pergunta já fizeram. Não é a mesma pergunta. Já tirou a minha credibilidade. Eu acabei a pergunta com orgulho. Eu já falei, não, já fizeram. Não. Você se tem muito em alta conta, Rafinha. Você não... Eu apenas engano bem, Pedro. Eu também. Qualquer um que senta aqui, eu pareço um gênio. Na verdade, eu sou básico. Eu também, sou a mesma coisa. O pessoal chega e fala, nossa, o cara é um doutor pela USP. Então, eu não sou nada, sou um zero à esquerda. Mas o que acontece? Quando eu vi quando me perguntaram isso daí sobre a ciência estar sendo atacada, e perguntaram para mim, na verdade não é a mesma pergunta, perguntaram para mim se a ciência ia sair mais fortalecida da pandemia. Acho que essa pergunta é melhor que a minha. Isso em março. Acho que essa pergunta é melhor que a minha. Você me humilhou ainda mais. Março ou abril do ano passado, me perguntaram isso. E eu cheguei e falei assim, porra nenhuma. As pessoas ouvem e acreditam no que elas querem ouvir, no que elas querem acreditar. Elas estão um pouco se fudendo se é a ciência que falou, se é a religião que falou. Se é o cara da venda, o papadeiro. Se é o tio do Zap. Ninguém está preocupado com isso. As pessoas querem acreditar, as pessoas vão acreditar naquilo que elas querem acreditar. Óbvio, não é uma guerra perdida. Você consegue convencer as pessoas, desde que elas deem uma brecha. Ou desde que elas, enfim, passem a ter um interesse, alguma coisa assim. Então não é para desistir, não vamos convencer ninguém. Mas assim, a gente tem que ter isso em conta. Então acontece, a ciência provavelmente vai passar por um período de maior credibilidade em algum momento dessa pandemia. Acredito que esse período vai começar a chegar agora com a questão da vacina. Mas isso não vai durar. Terminou a pandemia, vai continuar do mesmo jeito que sempre foi, não vai melhorar muito. E é uma coisa que, inclusive, isso daí tem vários estudos comprovando isso e tal. E nem precisaria dos estudos, no próprio dia a dia a gente percebe, mas é bom ter estudo porque poderia ser uma evidência anedótica que não é o caso, né? Eu já fiz um vídeo bem antigo, né? Chama A Diferença entre Forma e Conteúdo, né? Eu sempre dou de exemplo um episódio dos Simpsons, que acho que é, sei lá, uma das primeiras temporadas, que é assim, a Lisa quer provar que o Bart é burro, né? E ia ter uma feira de ciências na escola, e a linha de pesquisa dela que ela ia simular, né, era que provar que o irmão dela era mais burro que um hamster. Então ela pegou um hamster e ela treinou esse hamster para uma série de coisas. Então, por exemplo, ela ensinou o hamster, né, que se ele encostasse no botãozinho X, ele tomava um choque. E o hamster ia lá, nunca mais encostava no botãozinho. Aí ela fazia o mesmo experimento com o Bart encostava ali, né? E ia fazendo isso, né? Enfim, ela fazia uns 5, 6 experimentos mostrando que o Bart era mais burro que um hamster. Aí ela escreve, compila, só que o Bart, ele tem acesso a essa leitura antes dela apresentar. E aí ele fala, pô, ela tá me chamando de burro. Então eu vou ver o que eu faço. O que acontece? No dia da Feira de Ciências, ele submete um projeto. Hamsters podem andar de avião? E o que ele faz? Ele veste um hamster com uma roupinha de aviador, coloca num aviãozinho miniatura, tal, não sei o quê, e as pessoas acham ultra fofo. Então, antes dos avaliadores chegarem no projeto da Lisa, eles dão o primeiro prêmio pro Bart e falam assim, é muito fofinho, isso é uma coisa muito fofa, ai meu Deus, ai que bonitinho, toma. Né? E aí ele ganha, né? E ainda chega pra Lisa e fala, quem que é o burro? Né? E isso... Essa é uma metáfora do... E para mim é uma metáfora, tipo forma versus conteúdo. Já que as pessoas vão acreditar no que elas querem acreditar, aquele que apresenta isso de uma maneira mais bonita, ou mais... Não precisa nem ser bonita no sentido estético, mas de uma maneira mais eficiente. Exato. Então, aquela coisa, né, que a gente vê da forma que a mensagem é passada, ela é muito mais importante do que o conteúdo. Então, é por isso que vários formadores de opinião do YouTube tiveram sucesso sendo agressivos, por exemplo.
A agressividade, ela engaja mais do Com que certeza. o paz e amor, ela entendeu? inflama, né? Às vezes você fica revoltado com coisas que você tava cagando. Até 5 minutos atrás você viu o vídeo e você fala, é verdade, puta que pariu. E tipo, você tá sendo manipulado, né? Manipulado porque essa pessoa, conscientemente ou não, porque também não são pessoas lá muito brilhantes, né? Conscientemente ou não, elas pegaram no nervo, que é a maneira como o cérebro processa de que você consegue se engajar. Então, o que as redes sociais conseguiram fazer, né? Porque a mídia sempre fez isso, né? Você trabalhou com mídia um tempo, tal, você sabe que a mídia sempre fez isso. Só que hoje, por que as pessoas, na verdade, não as pessoas que têm um mínimo de noção do que está acontecendo, estão com saudade da época que os grandes veículos de imprensa tomavam uma conta um pouco maior, é porque havia uma mínima curadoria ali. Não, a mínima. Mínimo senso de responsabilidade, por mais irresponsável que fosse. Exato. Agora realmente é o mínimo caos. Medo que fosse jurídico, que fosse qualquer coisa. Agora é o caos, porque qualquer um fala isso. Então você pega, né? Bom, o Porta dos Fundos tinha aquele exemplo lá do debate, né? Mas não precisa nem isso. Na época do Zika vírus. Na época do Zika, estavam os pesquisadores tentando mostrar como que as pessoas podiam evitar e o que podia fazer e tal, não sei o quê, e conversando com a população. E a população estava em negação com relação à vacina, com relação ao vírus, tal, não sei o quê, porque, e sei lá, e um dos vídeos que mais estavam circulando era de um cara aleatório, sem camisa, dentro de um carro, com o boné, assim, falando, não, porque isso daí é tudo para os governos, porque isso daí, não sei o que lá. E o pior é que quando você põe no YouTube, você tem uma mínima noção do alcance daquilo. Quando você coloca no Facebook, ele conta mal ou menos, mas você consegue ver. Você põe no WhatsApp. Perdeu-se.